Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Nossa Missão, a edificação do corpo de Cristo. Título do volume 5, A Verdade Absoluta. Autor Pedro Dong. Título da semana 3, O Novo Homem. Terça-feira, ler com oração Efésios, capítulo 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Deus deseja que sejamos canais de sua graça, para que outras pessoas sejam resgatadas do mundo, incluídas nos serviços da igreja, e saiam conosco às ruas como dispensadores da graça. Todos os membros do corpo de Cristo precisam ser aperfeiçoados na igreja. Em Efésios lemos: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, capítulo 4, versículo 13. Nossa meta é ser aperfeiçoados pelos homens dons que o Senhor deu à igreja, para que, como membros atuantes, possamos edificar o corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Descrita nos 2 primeiros capítulos de Efésios, a unidade da fé consiste nas bênçãos espirituais do Pai, do Filho e do Espírito, que produzem um povo como sua herança, com Cristo encabeçando todas as coisas. Esse é o mistério da vontade divina. Efésios também nos mostra que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos e o fez assentar nos lugares celestiais acima de todo o principado, potestade, domínio, poder e nome, para que todas as coisas estejam debaixo de seus pés. Capítulo 1, versículos 21 ao 22 e capítulo 2, versículo 6. Na realidade, todas as coisas ainda não estão encabeçadas por Cristo. Deus deu Cristo à igreja a fim de que ela realize o encabeçamento de todas as coisas nele. Esse é o conteúdo da fé. Quando todas as coisas forem encabeçadas por Cristo, Deus terá um lugar de habitação, um edifício, uma família. Quando nos tornamos canais da graça de Deus, crescemos naquele que é a cabeça, passamos a ter muitas experiências e os milagres acontecem, pois vemos a operação do Espírito e conhecemos mais o Filho de Deus. Não vamos somente ficar em casa lendo e orando a Bíblia. Ficar fechados numa biblioteca não nos tornará varões perfeitos. Se não servirmos como canais da graça, praticando a vontade de Deus, a graça não passará por nós e nunca chegaremos à maturidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Deus deseja preencher todos os espaços que ainda estão ocupados pelo velho homem em nosso ser. Quando isso acontecer, seremos sua expressão plena na terra. Se não nos firmarmos na graça, seremos como uma folha seca, sem vida, e qualquer vento nos levará. A palavra profética nos dá direção, para que não sejamos como meninos imaturos, agitados de um lado para outro. A palavra agitados em grego é usada para ondas do mar. Assim, não sejamos como as ondas do mar, que vão de um lugar para outro sem direção. Na igreja em Éfeso havia ensinamentos diferentes, por isso Paulo deixou Timóteo em Éfeso para admoestar os que ensinavam diferentemente. 1 Timóteo 1,3. Não sejamos os que ensinam diferentemente, pois ao fazê-lo, será produzido um fruto que prejudicará a igreja. Os ensinamentos divergentes trazem artimanhas, artifícios que nos induzem ao erro. A palavra artimanha refere-se a um tipo de fraude, de engano. Não vamos atrás de homens, vamos confiar na palavra profética. Aqueles que usam de artifícios e artimanhas querem desviar-nos da direção correta e deixar-nos vagando sem direção. Conforme afirma o apóstolo Pedro, a palavra profética é como uma candeia
que ilumina em meio à escuridão da noite e nos dá direção. 2 Pedro capítulo 1, versículo 19. Nos tempos atuais, estamos na escuridão da noite, mas temos uma candeia cuja luz nos dá direção. Vamos confiar na palavra profética, que é a verdade. Pergunta de hoje: cite alguns benefícios que recebemos ao assumir nossa posição de canais da graça divina. Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.